Opa, tudo bem contigo? Espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Flávio Alves e hoje nós vamos fazer o resumo da nossa lição desta semana, cujo tema foi Pescadores de Gente. Roda a vinheta. Se você assistiu todos os vídeos da semana e quer assistir somente a lição de sexta-feira, deixei os minutos que começará cada dia na descrição desse vídeo. Pai querido, neste momento nós iremos passar a nossa lição, fazer o resumo da nossa lição jovem, que o Senhor possa enviar o Teu Santo Espírito para nos ensinar e nos instruir mais a respeito de Ti e da Tua santa vontade. Por favor, nos dirija e nos ensine cada dia mais enviando o Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus eu te clamo e te peço. Amém. E no dia de sábado, já como de costume, nós fazemos a introdução. Então, esta lição, ela fez uma comparação da história da Arca de Noé com a nossa igreja. Mas por que fez isso? Fez para nos afirmar que a igreja é o melhor lugar, o mais seguro de todos aqui na Terra. Bom, entenda que na história mais conhecida, os animais entraram numa arca arquitetada por Deus e construída por Noé e sua família. Imagina você num local fechado com vários animais que fedem pra caramba e você tendo que os alimentar todos os dias. E claro, você dentro daquela arca com uma agitação para o lado, para o outro, por causa da agitação das águas, dos mares. E a arca batendo nas rochas por 5 meses e você ter que aguentar aquele tranco. Complicado mesmo. Mas Noé e sua família conseguiram passar por toda essa provação, graças a Deus. Obrigado, Senhor. E com certeza, e apesar de parecer um momento muito ruim de se viver e estar naquele momento, com certeza foi muito mais seguro estar dentro da arca do que fora dela. Assim também ocorre nas igrejas. Apesar das adversidades entre os irmãos, é muito mais seguro estar dentro dela do que fora neste mundo vil. E no dia de domingo nós temos uma atividade que é copiar o texto-chave da semana ou reescrever ou fazer um esboço dele. Porém aqui eu vou fazer um comentário, beleza? Então, o texto-chave dessa semana está em João, no capítulo 21, do verso 1 ao 14. E no texto-chave dessa semana, segundo o meu ponto de vista e a minha experiência, sempre lembrando disso, pude entender que a noite é escura e sem pesca alguma é as trevas do qual nós semeamos e confiamos em nós mesmos, e a finalidade disso é sem resultado algum, sem nenhuma pesca. Porém, quando nós decidimos confiar em Cristo Jesus e depositamos nele toda a nossa esperança e ações, as trevas se tornam um dia e as instruções do mestre é nos dada. Daí vem o resultado: muitos peixes na rede. E claro que nenhum de nós ousamos perguntar como que isso aconteceu ou quem foi capaz de fazer isso, de ter nos ajudado a fazer isso. É sorte? Claro que não. Ninguém ousa falar isso quando está ali, ó, ligado no mestre. Porque toda a nossa fé, esperança e ações estão no mestre, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E como já de costume, no dia de segunda-feira nós fazemos a compreensão. E o tema desta segunda é: esquenta banco ou discípulo? E o mundo de hoje nos ensina a sermos acomodados. Isso mesmo que você acabou de escutar. Sermos acomodados. Claro que todo esse sistema aí, ele é muito mais forte pro lado aqui do Ocidente. Daí, em momentos de grandiosa necessidade de fazermos alguma coisa e de agirmos, o que acontece? A gente sente preguiça. E aí está um grande perigo e a maioria das pessoas não sabem. Quando nós vermos que nós não temos disposição, o que a gente faz? A gente se acha incapaz de obter resultados. Mas sabe por quê? Porque ao ter um fracasso ou não conseguir desempenhar alguma coisa como você esperava, o que acontece? Você pensa que você é incapaz, depois você mentaliza isso, depois de você mentalizar, você fala com a sua boca, escuta com o seu ouvido e depois vê aquela situação no seu dia a dia, porque você passou a ter uma crença, uma falsa crença a respeito disso. Por isso que na lição de hoje chamou a nossa atenção para que a gente possa fazer o quê? A gente observar e analisar as nossas crenças, ver se elas estão realmente fundamentadas na palavra de Deus ou se elas estão fundamentadas nas coisas do mundo ou em algo que nós passamos a criar e acreditar. E como nós já estudamos, discípulos geram mais discípulos.
Se isso não está ocorrendo, já tem alguma coisa errada. Então você já tem que examinar a si mesmo para ver aonde que está esse erro para que você possa melhorar. O discípulo de Cristo, ele não quer saber como é que vai ser a batalha, ele quer ir para a batalha, porque ele quer levar outras pessoas aos pés de Cristo. Mesmo que ele tenha fracasso, mesmo que ele se sinta fraco, mesmo que ele se sinta desanimado em alguns momentos, ele sabe que Deus vai sustentá-lo e vai levantar no momento certo. Mas por que isso? Porque todo o crescimento e amadurecimento depende muitíssimo de Deus. Porque o sofrimento e a dor nos faz pensar e nos ajuda a pensar mais a respeito da espiritualidade e da nossa fé. E claro que isso começou a partir do momento em que os nossos primeiros pais pecaram, então entenderam a consequência do pecado. Então toda vez que a gente sente essa consequência, a gente entende que a gente precisa mais de Deus, e entende que a gente precisa mais se relacionar com Deus, e somente Ele pode nos habilitar a passar por aquela situação tão angustiosa, que é o sofrimento e a dor. Então, sempre avante assim machamos, fiéis às suas leis até o fim, e vamos que vamos, para que outros possam sentir e ver o que é Deus em nossas vidas e que eles possam desejar o mesmo para todo sempre. Amém. E como já de costume, no dia de terça-feira nós fazemos a interpretação e o tema desta terça é discípulos escatológicos. O discipulado escatológico é nada mais e nada menos do que o estudo do tempo do fim. O nosso dever como adventista do sétimo dia é ensinar as pessoas 3 mensagens fundamentais e principais, que é a mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Todo o nosso ensinamento está fundamentado na palavra de Deus e a gente explica utilizando a própria Bíblia. Para explicar as passagens que você está em dúvida, nós utilizamos a própria Bíblia para explicar o que você não entendeu, ou o que eu não entendi, ou o que as outras pessoas que estão ali no estudo não entenderam. A gente utiliza a própria Bíblia para explicá-los. E claro que no dia de hoje teve muito mais informações, só que para que vocês possam entender esses detalhes, porque a parte legislativa, a parte administrativa, melhor dizendo, todos esses detalhes estão na lição de hoje, tá bom? Então se você quer meditar nessa lição, o link está na descrição desse vídeo. Então, é isso aí, que Deus te abençoe. E no dia de quarta-feira é nos dado a atividade de fazer a conexão de outras passagens da Bíblia com o texto-chave da semana que está em João, no capítulo 21, do verso 1 ao 14. Então, lembrando que vai ser segundo o meu ponto de vista e a minha experiência com Deus, dando seguimento a esse entendimento. Corta essa parte, vamos lá. Então, eu pude entender que a conexão está em que devemos sempre fazer discípulos por onde quer que nós formos. Mas por quê? Porque o homem sozinho, ele não pode dar conta do que realmente tem que ser feito. Este fardo, ele é realmente muito pesado e o campo é grande demais para uma pessoa só trabalhar sozinha e ter que semear todas as sementes do reino de Deus. E claro, com muita rapidez. Para uma pessoa só, fica difícil. Ainda que o homem pense que pode dar conta, ainda que pense que de grão em grão a galinha enche o papo, sua jornada será demorada demais e os seus esforços muito fracos para pouco tempo que nós temos. Jesus, ele quer vir nos buscar, mas para isso nós precisamos despertar do sono e pregar a palavra de Deus a todos os povos, tribos e línguas e nações, indo fazendo discípulos, como nós já estudamos. E no dia de quinta-feira nós fazemos a aplicação e o tema desta quinta é fogueira. E na lição de hoje nós podemos aprender um pouco mais de nós mesmos quando nos sentimos envergonhados de nossas condições, por ter decepcionado Jesus e daí, claro, ficamos desanimados para continuar a nossa caminhada. Mas quando nos aproximamos novamente da experiência de estar com Jesus diariamente, tudo muda e passamos a ter força novamente para continuar a nossa jornada, graças a Deus. Isso ocorre porque, como podemos ver na lição de hoje, que mencionou sobre Pedro, no desânimo que ele sentiu ao ter abandonado Jesus no momento que ele mais precisava, ele voltou à sua antiga profissão. Porém, não teve mais nenhum sucesso na pescaria, por isso que Jesus apareceu novamente naquela situação e pediu para que eles jogassem a rede
no outro lado. E aí a gente já conhece a história, eles tiveram êxito, mas naquele momento Jesus estava querendo mostrar para todos nós e para eles também que nada pode ser feito se não for da vontade dele, se não for por ele, se não for por meio dele e através dele. Nada do que foi feito se fez. Nada pode existir e passar a acontecer se ele não nos ajudar. Logo, muitas vezes nós pensamos que o nosso esforço, o nosso sucesso, o nosso êxito está nas nossas próprias forças, nos nossos próprios meios de ter desenvolvido um método, sei lá, algo do tipo, e ter chegado naquela meta, naquele sonho, aquele sucesso, e enfim, a gente pensa que é o nosso próprio esforço. Só que não, né? O coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Então, Jesus é tudo. Tu és tudo para mim. Eu não lembro de quem que é não, mas eu já escutei isso em algum lugar. Então é isso, essa foi a lição de hoje. Que Deus te abençoe. E no dia de sexta-feira nós fazemos a reflexão e o tema desta sexta é comprometidos com a missão. Uma das primeiras coisas que todos nós precisamos entender e que Deus exige de cada um de nós é que tenhamos comprometimento com a igreja. Porque a relação entre Cristo e a igreja é muito íntima e sagrada. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Portanto, e logo, a ligação com Cristo Jesus envolve uma relação íntima e profunda com a igreja. Uma igreja após outra deve ser edificada, levantada. E um pastor designado à missão de treinar aos novos líderes de cada igreja conforme vai levantando elas. E assim vai indo até que Cristo volte e depois estabeleça o seu reino depois dos 1000 anos. Lembrando que cada membro tem a sua responsabilidade e influência. Logo, não devemos nos apoiar em ninguém, e sim dar apoio aos necessitados. Cada membro deve entender que tem a sua raiz, seu dom e seu talento. Então, e logo, busque sempre desenvolver muito mais isso e ajudar as outras pessoas a desenvolverem também. Ou seja, a crescerem e amadurecerem em Cristo Jesus. Cristo deve ser sempre o centro de todas as coisas, deve ser sempre o nosso alvo. E o nosso testemunho, claro, deve ser a revelação da fonte de nossa salvação. Então agora vem comigo fazer a oração final. Então vamos orar? Oremos. Pai, nos ajude a sermos pescadores de pessoas e ajudá-las a entenderem e a terem um encontro contigo e a se firmarem cada vez mais em Ti. E tão logo a serem preparadas, também tragam mais pessoas para o seu celeiro. Por favor, Senhor, é isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos os dias às 6 horas da manhã estarei postando mais um vídeo novo aqui no canal Flávio Jovem Adventista, da lição Jovem, claro. Se você quer acompanhar, é só você se inscrever no meu canal e ligar o sininho de notificações. E, lembrando aqui, para que este vídeo aqui possa chegar a outras pessoas, é necessário que você faça uma dessas atividades que eu vou falar agora. Que é deixar o seu like, se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e também deixar um comentário, salvar este vídeo aqui para assistir mais tarde. Todas essas atividades você vai fazer com que este vídeo aqui, esse conteúdo, chegue a outras pessoas. E, claro, nós temos a Rádio Jovem Adventista. Você já está sabendo? O link está na descrição desse vídeo. E também nós temos o grupo que a gente conversa a respeito da lição do dia, tá ok? Se você quiser entrar também, o link está na descrição desse vídeo. Lógico que na descrição desse vídeo tem vários livros gratuitos para você baixar e ler, para que a gente possa entender ainda melhor a Bíblia, tá ok? Não é para substituir a Bíblia, é um complemento para você entender melhor, como uma pregação mesmo, e um profundo estudo, tá? Ademais, muito obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.